Matheus, você pode me... Nilson Júnior. Acho que vai ficar certo. Estou habilitado já, Henrique, no som. O pessoal do YouTube pode conferir se estão me escutando bem, por favor. Conseguem? A Carol deu um sim aqui também. Áudio ok, o Jonatas. Legal. Acho que estão escutando a gente bem. E exatamente no horário. O que é isso, hein, Nilson? Você Olha só. Digital influencer mesmo, cara. Totalmente acostumado a esse tipo de rotina. Muito bom. Show de bola. Vamos começar então com apresentações, Nilson? Vamos lá. Beleza, por favor, faça as honras. Bom, pessoal, eu sou o Nilson, eu trabalho aqui na DB1 já tem 3 anos e pouquinho, estou indo para 4 anos de casa. Ingressei na área desde 2010 e venho trabalhando com desenvolvimento. Aqui hoje eu atuo no papel de Tech Lead e, enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre o home office, o trabalho remoto, e eu espero poder contribuir com vocês, dando algumas dicas aí, discutindo sobre o assunto, porque certamente nesse tempinho aí eu aprendi coisas deram certo, deram errado, e eu acredito que a gente desenvolveu um conhecimento aí legal para estar trabalhando de casa. Show de bola. Bom, pessoal, meu nome é Matheus Hernandes Rodrigues. Eu sou gerente de portfólios aqui na DB1. Eu trabalho na DB1. Cara, amanhã eu faço aniversário de casa. Amanhã, 2 de abril, né? Faço 7 anos de DB1 amanhã. Muito bom. Bom, trabalho aqui na DB1 já com equipe mista, já há algum tempo também. Desde 2018 ou 2017 eu já estou trabalhando com equipes mistas, já trabalhando tanto com funcionários home office quanto com pessoas presenciais. E eu estou aqui, como o Nilson trouxe, para tentar ajudar também, dando uma perspectiva um pouco diferente, né? Mais de acompanhamento de produtividade e gestão de home offices, tentar também passar algumas dicas, alguma parte do conhecimento aí para ver se eu consigo ajudar em alguma coisa vocês. A DB1 trouxe esse desafio aí pra gente. Acho que não é nem a minha, nem a do Nilson muito essa parte de lives, mas o quanto a gente conseguir contribuir, o quanto a gente conseguir ajudar, a gente vai tentar aqui. A nossa programação hoje é basicamente 1 hora de live, tá? Então a gente vai tentar não encher muita coisa, mas vamos trabalhar 4 temas principais aqui relativos a trabalho remoto. A parte de comunicação, produtividade, infraestrutura do seu escritório em casa e também a parte de rotina e bem-estar no trabalho, que são os pontos que a gente considerou mais relevantes para trazer aqui para vocês e acho que a gente pode contribuir aqui com a nossa experiência. Vamos tentar falar de principais dificuldades, vamos tentar falar de alguns cases de sucesso, alguns cases de insucesso, coisas que dão certo, que dão errado, algumas ferramentas que podem facilitar e vamos interagir com vocês também. A gente vai tentar o máximo possível pegar as perguntas aí da galera e responder as dúvidas com o que a gente tiver de expertise e o que a gente não soubesse, vocês podem ficar tranquilo que a gente vai correr atrás de saber para responder também. Isso aí. Não hesitem em mandar perguntas conforme a gente for falando sobre os assuntos aqui, que a gente vai ter uma pessoa moderando e enviando para a gente, e para cada tópico que a gente for falar, a gente vai dedicar um tempinho a responder a maior parte delas. Show de bola. E como primeiro tópico a gente vai trazer aqui comunicação. É importante comunicação, Nilson, no ambiente home office? Muito, cara, muito. Comunicação, eu acho que é o principal ponto, o ponto que mais traz dificuldade, principalmente para quem nunca experimentou esse modelo. Então, a gente aplicou uma pesquisa, né, para colher feedback da galera sobre quais são os pontos que eles sentem mais dificuldade mesmo. E no que tange a comunicação, eu trago 3 principais pontos. O primeiro deles, quando a gente é novo no time ou é novo na empresa, geralmente a comunicação nesse cenário vai ser ainda mais desafiadora. Às vezes a gente pode ter vergonha ou medo de incomodar uma pessoa,
Então, pô, sei lá, você tá vendo uma pessoa no teu trabalho presencialmente, você sabe se ela tá ocupada ou não. Você consegue distinguir ali se ela pode te atender, te dar uma ajuda, e ali você vai ter que digitar, né? Você vai ter que conversar com ela virtualmente ali. Então, às vezes, pode rolar essa barreira de ter essa vergonha, esse medo de incomodar. E eu acho que, por último, a falta de habilidade de se expressar e se explicar digitando, né? Então, quando a gente está conversando presencialmente, tem aquela coisa da expressão corporal, gesticular, pô, sei lá, pega uma caneta aqui, eu vou lá, desenho o que eu quero te explicar, a gente tenta estabelecer a comunicação ali, e virtualmente a gente tem recursos para fazer isso também, vamos chegar lá, mas essa pode ser uma barreira que as pessoas enfrentam. Isso é verdade, cara, porque eu já passei por alguns pontos assim, mas pensando em barreiras, em dificuldades, outra coisa que às vezes me dá aflição e que eu tive que aprender a lidar melhor trabalhando com remotos, é às vezes a pressa que você tem de alguma informação, né? Então, muitas vezes você precisa saber de alguma coisa para dar uma resposta para o cliente que está ali na ligação com você, está ali na chamada, e às vezes esse contato, essa resposta momentânea na hora, não tem, mas pensando por outra perspectiva, eu também deixei de fazer uma interrupção no time, né, de algum ponto que às vezes foi a falta de planejamento na reunião que fez com que eu precisasse dessa informação de maneira urgente. Não foi o fato do cara estar home office que acabou me atrapalhando, entendeu? Então é legal nessas dificuldades a gente tentar achar alguns paradigmas ou até dentre esses riscos que são apresentados, a gente tentar mitigar com outras ações para fazer com que o modelo dê certo. Legal, cara, faz todo sentido. Esse caso quando a gente é novo no time mesmo, que eu comentei, é bem complicado porque você não tem afinidade ainda com o seu time. Pô, você não tem aquela proximidade com as pessoas, não se sente talvez tão à vontade ainda, mas a gente consegue criar um ambiente com o que a gente tem hoje para propiciar que isso aconteça de uma forma mais natural, né? É claro que a gente tem pessoas e pessoas, cada um vai ter seu jeitinho particular, vai ter a sua, talvez uma pessoa mais extrovertida, outra mais introvertida, e isso tem que ser respeitado, esses limites, mas criar um ambiente colaborativo, quando a gente está trabalhando de casa, é o dia um, assim, tem que ser a preocupação principal, porque se não tem comunicação, nada flui, o projeto não anda, a empresa não consegue enxergar valor no colaborador, o colaborador não consegue mostrar suas entregas também. Então, eu acho que faz muito sentido o que você falou, mitigar, criar ações para mitigar. Isso, exatamente. Essa parte de ações para mitigar são realmente muito importantes. Eu vou reiniciar a live aqui no Instagram que deu uma travada. Só um minutinho aí, galera. Eu vou encerrar o vídeo e eu vou iniciar novamente. Eu compartilho no Story ou não, pessoal? Vou iniciar outra aqui. Só um minutinho. Show. Já estamos em quantas pessoas aí? Não, eu sei que eu posso ficar só na live, mas quando eu fecho a live que eu estava, ele pergunta se eu quero publicar no Stories ou não. Essa era a dúvida. Mas ele não tem a opção reiniciar, ele só tem a opção encerrar. Ele não deu aqui que caiu. Ah, tá. Tudo bem. Beleza, eu acho que tá ao vivo lá. Você pode conferir aí, Nilson, se chegou a transmissão. Deixa eu ver.
57 pessoas no YouTube. Olha que legal. Opa, show de bola, hein, cara? Muito legal mesmo. Tá, legal. Eu reiniciei a live aqui no Instagram, mas eu não tenho certeza de que está sendo efetivo isso aqui. Mas, pessoal que está em casa aí, não está acompanhando, a gente está transmitindo simultaneamente a live no Instagram e no YouTube, tá? Então, nesse momento a live do Insta caiu, a gente deu uma pausa aqui para reiniciar lá, para a galera ficar na mesma página. Tá? Mas retomando o raciocínio aqui, vamos dar preferência aqui para o YouTube, que a gente está com a conexão mais estável, Nilson. Esse ponto que você trouxe de mitigar alguns riscos é uma das dicas que eu queria dar aqui na live de hoje. Ter um protocolo de comunicação para você saber com qual ferramenta conversar, quando você vai conversar por chat, quando você vai conversar por chamada, quando você vai usar vídeo, quando você vai mandar um e-mail, é muito importante nesses momentos. Porque sempre quando você tem home office no time, uma das principais preocupações na gestão é fazer com que as pessoas continuem se sentindo parte do time. Porque ao mesmo tempo que você trouxe que quando o cara é home office, ou ele está trabalhando no home office naquele momento, e ele tem essa vergonha ou esse receio de conversar com outra pessoa, é papel do líder, é papel do gestor perceber isso e trazer ele para dentro do time, entendeu? Fazer com que ele se sinta afiliado, porque é de máximo interesse que ele consiga produzir o máximo possível, e isso só será possível se ele realmente se comunicar com o time. Então, essa barreira da comunicação a ser vencida aí, passa muito por definir um protocolo de comunicação para conversa com a galera que é home office também. Legal, legal. Eu acho que, assim, materializando isso que você disse, uma das coisas que eu ia trazer também cara, cria um grupo em alguma plataforma de comunicação que seja frequente e diária na equipe. Então, sei lá, a empresa trabalha com Microsoft Teams, com, sei lá, WhatsApp, Slack, qualquer outra coisa. Crie um grupo da sua equipe e mantenha uma comunicação frequente. Uma das coisas que eu mais tentei fazer quando eu vim para o modelo home office foi tentar não mudar absolutamente nada do que eu já fazia. Então, eu acho que isso foi difícil no começo, mas foi uma das chaves do sucesso, assim. Eu era um cara que gostava de me comunicar com a equipe, gostava de ter os colegas do trabalho, fazer brincadeira, pedir ajuda, trabalhar em grupos quando um assunto é difícil de resolver. Eu não queria perder aquilo. Então, através dessa ferramenta, desse grupo, enfim, a gente pode ter a entrada para essa solução, né? Então, não adianta, só ter o grupo lá e eu não vou mandar nada o dia inteiro, mandar um bom dia e um boa noite, bom descanso. Não é isso. Se comunique. Se você fazia uma brincadeira com o cara presencialmente, faz uma brincadeira com ele digitando também, entendeu? Exatamente, isso aí para team building, cara, é um negócio fenomenal. Eu já tive home office que se faziam muito mais presentes do que o cara que estava sentado do meu lado, sem brincadeira. Conversava comigo direto, nem que seja para, cara, contar uma piada, contar uma história do que ele tá passando. É um time, sabe? Você só tá conversando de outra maneira, que não é ao vivo, mas você tem que se comunicar da mesma maneira com que você comunicaria com o time, e tem que lembrar de trazer as pessoas para junto, né? Tem que estar todo mundo sempre próximo, independente da distância, né? Acho que essa é a grande dica, esse é o grande segredo, né? Então, cara, se utilize de Skype, Google Hangouts. O Google Hangouts para chamada assim de vídeo é excelente. Ele cria um linkzinho lá, você só manda para outra pessoa, ela já entra na sua reunião. Isso é sensacional. O Slack para desenvolvimento de software, ferramentas de comunicação, nunca vi coisa melhor, assim, eu acho muito, muito bom. O próprio Microsoft Teams, ele é muito bom também, tem muitas features, muitas funcionalidades. Garantir que o time todo tá com webcam, tá com microfone bom, tá com fone de ouvido legal, para a comunicação fluir, né? Então, esse ponto é fundamental. Só um aviso para a galera que estava acompanhando a live no Instagram, que,
caiu, parece que foi o Instagram, todas as lives caíram, então está tendo um probleminha aí nas lives do Insta, tá? Então se vocês puderem continuar acompanhando pelo YouTube ou avisar a galera que vocês conhecem que querem acompanhar a live para acompanhar pelo YouTube, é melhor. Tudo bem? Cara, você tocou num ponto, Matheus, aí, sobre a questão do vídeo. Cara, é uma coisa tão simples, mas é tão importante. Pô, se eu trabalho numa equipe, abre sua webcam, tem uma webcam, você trabalha lá, sei lá, com seu laptop, ou seja, com seu computador desktop, compra uma webcam. Aquilo que eu falei lá atrás, né? Expressão corporal, entender o que o outro tá falando, o gesticular, né? Tudo isso ajuda na compreensão, que acaba quebrando um pouco a barreira da comunicação e gera proximidade também. Porque, eu tô conhecendo a outra pessoa, tô conhecendo o espaço dela, onde ela trabalha, eu faço uma referência sobre, sei lá, um violão que tá pendurado no fundo do quarto dela e a gente cria uma amizade depois daquilo. Eu acho que essas são ferramentas para tornar o dia a dia mais leve. Porque eu acho que 90% aí ou mais dos trabalhos da nossa geração são bem estressantes. Exige muito da nossa capacidade mental. Se a gente não encontrar estratégias para dar vazão para todo esse acúmulo ali de estresse, coisas pequenas do dia a dia, eu acho que isso uma hora explode e não é saudável. Nem para a empresa, porque o colaborador vai ficar sem produzir, ele não vai conseguir fazer nada, ele vai ter um burnout ali, ele vai ficar travado, muito menos para o colaborador que vai ter sua saúde prejudicada, vai refletir diretamente em casa, na sua família. Então, uma coisinha boba, uma câmera, sabe? Isso que eu ia falar, e o investimento é muito baixo em função do retorno que dá, sabe? Porque o home office ele te possibilita expandir sua empresa em níveis inimagináveis presencialmente. Então, principalmente empresas do mundo digital, eles conseguem expandir seus horizontes, trazer mais gente, às vezes até com mais capacitação técnica, expandindo para home office também, né? Então, você pode puxar o papo do violão, você pode puxar o papo da girafa no armário, né, Nilson? Aqui, né? Exatamente. É bom também para você gerar essa comunicação e conexão com o outro, né? Então, são pontos assim que eu considero fundamentais no home office, é você manter a comunicação em dia, se fazer presente. E outra, avise seus horários. Cara, vou sair para almoço, cheguei, tô saindo, tô voltando, vou precisar sair rapidinho. É muito importante para esse protocolo de comunicação fluir bem, tá? Exatamente. Tem perguntas da galera aí, pessoal? Enquanto eles vão vendo a questão das perguntas, eu queria ressaltar um ponto aqui. Uma coisa que eu percebi com equipes que eu trabalhei é que quando uma pessoa ia conversar com outra digitando, ela conversava de uma maneira diferente do que ela conversava presencialmente. Então, ela dava uma tonalidade muito mais formal para o que ela estava digitando, talvez com medo de ser mal interpretada ou ter um excesso de preocupação naquilo, e ela não escrevia como ela falava. E isso impactava também no relacionamento. Então, o chat não é um e-mail formal. A gente tem que sentir a vontade de falar do jeito que você falaria, né? Então, é um pontozinho também que é um detalhe, mas eu acho que vale a pena se atentar. Exatamente, tá? E o quanto você conseguir dar preferência para a chamada, melhor. Para você conseguir escutar o outro, falar com o outro, mas o chat é uma opção super rápida e às vezes é um negócio muito pequeno que você quer contornar ali, então utilize bastante do chat também, é um meio de comunicação bem legal. Bom, o Fábio Igor, ele perguntou se a questão mencionada na expressão corporal não poderia ser resolvida com câmera. Sim, a gente estava falando um pouquinho aqui sobre isso, Fábio. Dá um okzinho aí pra gente se sua pergunta foi respondida, mas realmente a parte da expressão corporal, e não só da expressão corporal, mas como o ponto que o Nilson trouxe, que é muito pertinente, do nível de formalidade, bastante resolvido pela câmera. Então, você evita segundas interpretações as quais você não tinha intenção de passar no primeiro momento. É claro que são momentos e momentos, né, pessoal? Se eu estou conversando diretamente com o cliente,
meu cliente tem uma posição diferente, o dress code dele é diferente, o jeito, né, de se portar com ele vai ser diferente. Isso é uma situação. Aqui a gente está falando da sua comunicação interna com o seu time. As coisas têm que fluir de uma maneira muito natural. Exatamente. O Felipe Rocha mandou uma pergunta aqui. Boa noite. Tive algumas experiências remotamente. Uma dificuldade que tinha era ter a sensação de que estava fora do time. Como as lideranças da DB1 contribuem para essa integração dos retornos? Não sei se eu entendi muito bem o final ali. Mas, enfim, eu posso citar um exemplo de como que a gente melhorou a questão da sensação de estar fora do time. Teve um colaborador do time que eu estou atualmente, do projeto que eu estou, que teve uma ideia fantástica, cara. Ele chamou isso de cozinha virtual. Todos os dias, às 3 horas da tarde, ou sei lá, próximo desse horário, a gente manda uma mensagem no nosso grupo e fala, cara, vamos tomar um café? Aí quem tá desafogado, quem tá entre uma atividade e outra, vai começar antes de começar e se concentrar, ou tá terminando e já se programa para entrar ali e tal, fala, pô, eu vou, eu posso, eu não posso. E, cara, às vezes dá 2 pessoas, às vezes dá 5 pessoas, às vezes dá 8 pessoas, porque as coisas se coincidem. E, cara, a gente entra lá, pega um copo de café, pega alguma coisa para comer, que é o horário que você faria seu break ali no trabalho naturalmente, né? E fica conversando. Então, ali a gente troca tanto experiências profissionais, o que cada um está resolvendo de problema ali nos seus contextos específicos, quanto pessoais. Conversar descontraídamente, como você faria no seu trabalho presencial, entendeu? O que você acha, Mati? Cara, eu acho que essa é uma ideia sensacional. Outro ponto são as reuniões que englobam todo o time. Um ponto que eu trouxe aqui boas práticas, mas, cara, algo para você tentar evitar ao máximo fazer, se você tem equipes remotas, você precisa fazer reunião, conversar com uma galera. Evita juntar uma galera na sala presencial e os remotos numa TVzinha conversando. Se você vai perder muita comunicação nisso aí, eu indicaria não fazer. Eu indicaria, se você tiver uma reunião com um cara remoto, todo mundo está remoto na sua máquina conversando. A reunião é muito mais fluida, muito mais produtiva e ninguém perde detalhes, que às vezes vão ser importantes lá na frente. Outra prática que é bastante interessante é que, mesmo que você trabalhe com equipes remotas, traga ele vez ou outra para trabalhar presencialmente junto com a galera do seu time, se possível. Tá? Então, essa é uma prática que a gente adota na DB1, na integração, a gente procura sempre fazer ela presencial, né? Ou seja, o que é integração? Né? A entrada de um colaborador dentro da empresa, trazer ele, fica uma semana ali junto com a equipe, pelo menos, para fazer essa integração. E esporadicamente, algumas vezes no ano, a gente traz eles também para estar perto, né? Para estar junto e ter esse contato humano. Porque a gente entende também o valor desse contato presencial. A gente só não acredita que ele seja um empecilho para dar continuidade no trabalho. Beleza, o Ney Barão perguntou aqui pra gente, câmera aberta ou câmera fechada nas calls? Eu recomendo sempre que vocês conseguirem câmera aberta, tá? Quando que eu recomendo câmera fechada? Quando a internet está ruim e está dando muito travamento, então é melhor fechar a câmera para ter mais fluidez. Mas eu recomendo sempre câmera aberta e eu vejo que é o melhor caminho. Cara, é muito importante, porque o pulo do gato da câmera aberta ou fechada é o viés com que você olha para essa pergunta. Se você olhar imaginando que a câmera aberta é uma maneira de te policiar, você vai ter um olhar totalmente negativo sobre isso. Agora, Perfeito. Se você vir com essa ideia aberta de gerar proximidade, de ter mais contato, trazer mais o time um próximo do outro, eu acho que só tem benefício. Perfeito, muito bem colocado, Nilson. Muito bem colocado. Cara, eu acho que matamos as perguntas aqui sobre comunicação. Vamos mover para o próximo tópico, Mati? Bora. Quer puxar? Eu acho que esse é um dos mais polêmicos, né? Esse é polêmico. Produtividade, né? Então, cara, a minha equipe vai trabalhar remoto agora. Puta, bicho, ferrou, cara, ferrou. Ninguém vai produzir nada. O que eu vou falar para minha alta gestão? Ninguém tá todo mundo jogando videogame, dormindo, dorme office.
não é home office, pô, cara, o que eu vou fazer agora? Entendeu? Eu tô perdido. Quais são os principais problemas relacionados à produtividade? Eu acho que, né, essas são as perguntas iniciais, mas quais são as principais dificuldades mesmo? Tá. O que você acha, Mati? Cara, falando em principais dificuldades em ser produtivo no home office, é você não ter rotina e disciplina. Então, é exigido que você tenha, você esteja indo trabalhar dentro de casa, né? Então, é importante que você tenha rotina e disciplina. É importante, sob o ponto de vista de gestão, que sempre haja medição e acompanhamento de produtividade. Isso é muito importante. E é importante, e eu acho que o mais importante de tudo é confiança. É fundamental você ter confiança no seu time, você ter a noção de que as pessoas que estão trabalhando querem realmente trabalhar, querem gerar resultado, querem que o salário delas no fim do mês seja justificado, porque é isso que as pessoas querem, tá? É muito raro, muito difícil uma pessoa que está trabalhando, que você trouxe para sua empresa, que você confiou nela, ela vai para casa, ela esquece tudo isso, esquece toda essa confiança, esquece tudo esse relacionamento e como o Nilson trouxe, fica de dorme office, tá? Isso é raro de acontecer, para falar a verdade, essa falta de engajamento, falta de comprometimento. Eu não digo que isso é impossível de acontecer, tá? Pode até acontecer, mas de verdade, se isso começou a acontecer no home office, fique esperto, que provavelmente isso já acontecia se ele estava presencial. Tá? Então, às vezes, é fácil botar a culpa no home office, sabe? O cara nunca fez uma medição de acompanhamento da equipe dele, nunca passou um feedback para a galera que está lá, nunca acompanhou a produtividade de nenhum deles, para o home office e começa a olhar, não está produzindo. Puxa, aí fica difícil. A culpa é do dorme office. Exatamente. Cara, faz todo sentido isso. Eu acho que as principais dificuldades do indivíduo mesmo ali, do cara que está trabalhando, primeira coisa, manter o foco. Você tem um lugar que tem distração em casa. É o carteiro entregando a encomenda, é o carro do ovo passando na rua, 30 ovos, R$10, é sua esposa, seu marido, seus filhos, milhões de coisas na vida pessoal para resolver, e você está em casa, talvez você sente que você poderia resolver. Então, assim, distração tem de penca, né? Então, manter o foco, acho que é a principal dificuldade. Tem outro ponto também, que inclusive o pessoal falou bastante no feedback lá na pesquisa que a gente aplicou, sobre as pessoas que moram junto com quem está fazendo home office não entenderem que eles precisam respeitar aquilo. Também é uma dificuldade bem, bem real, assim, né? Às vezes as pessoas podem confundir que, você está em casa, você não está trabalhando. Você está em casa, Você está em casa. Em casa é lugar de ficar tranquilo, né? Uhum. Então, isso pode ser uma grande pedra no sapato. E eu acho que um terceiro e último ponto que eu levantaria é especialmente para as pessoas que ainda estão no começo da carreira, que são júnior, né? Porque geralmente nessa fase a gente precisa de muita ajuda para produzir alguma coisa. Você mal consegue sair do lugar, você não consegue estabelecer o raciocínio da solução da tarefa, do que você precisa fazer, de ponta a ponta. Você precisa de uma ajuda. Então ali as pessoas também vão sentir muita dificuldade. Exatamente, e é necessário ter esse entendimento, né, que a pessoa que tem menos experiência, ela vai ter menos produtividade, mas não é em função dela estar em casa ou não, ela vai ter menos produtividade em função de ter um menor conhecimento em relação a algum tópico, ainda não ter familiaridade com alguma tecnologia, ou com alguma ferramenta, ou com alguma regra e processo daquela linha de raciocínio de trabalho. E ela não pode deixar com que os pontos que a gente colocou como empecilhos de comunicação atrapalhem a produtividade dela. Porque a comunicação vai afetar diretamente na produtividade se o cara tiver um receio de chamar o colega dele de equipe para tirar uma dúvida, se ele não sentir a vontade em fazer com que isso aconteça. Então, cara, estabeleça metas diárias. Hoje eu tenho que entregar isso aqui. Isso é fundamental. O grande X da questão da produtividade é a entrega de resultado. É menos o esforço do que a entrega de resultado.
Aí, às vezes, você vai conseguir ver até que com maior foco, maior concentração e menos interrupção, você está conseguindo entregar mais resultado trabalhando o mesmo tanto de horas que você trabalhava anteriormente. Né? Então, esse é um fenômeno que aconteceu com várias pessoas que estavam no modelo presencial e foram para home office. A maioria delas manteve a quantidade de entrega, mas muitas delas aumentaram a quantidade de entrega. Então, trouxe qualidade de vidas para ela naquele momento, trouxe mobilidade e aumentou o resultado. Cara, é perfeito. Né? E, cara, sabe um negócio interessante, assim, que é importante a gente também colocar uma distinção aqui. Trabalhar de casa, trabalhar nesse modelo remotamente, ele é muito ligado ao seu perfil. Então, assim, a gente está tendo nesse momento do mundo que todo mundo tem que fazer isso. Né? Devido ao Covid-19, está todo mundo trabalhando de casa, não pode ter aglomeração, aquela coisa. Tem gente que vai ter que fazer um esforço muito grande para sustentar isso num curto período de tempo, para conseguir ser produtivo, para conseguir fazer as suas entregas, para se sentir bem. Então o esforço vai ser muito maior. E tem gente que quase não vai sentir a diferença e poderia fazer isso a vida toda. Então, tente entender isso, né? Pô, coloca na sua cabeça que isso é um esforço por um período de tempo limitado. Tudo bem que a gente não sabe quando isso vai acabar, mas a gente sabe que não vai ser para sempre, vai acabar. E faça esse esforço nesse período se você acha que você não tem esse perfil. E como que eu sei se eu tenho esse perfil? Cara, reflita sobre tudo que a gente está discutindo. Tudo que a gente está falando funciona para você trabalhando de casa? Né, e ainda vai falar? Então, acho que essa reflexão é interessante. Porque às vezes você vai se martirizar, pô, eu tento, eu não consigo. E, cara, lá na frente você vai voltar para o seu modelo. E tá tudo bem. Tem que ter as duas coisas, né? Exatamente. E para você que é gestor e está com dificuldade em acompanhar uma equipe remota, cara, primeiro, confiança na equipe. Ou seja, não comece a microgerenciar porque as pessoas foram para casa. Não fica toda hora interrompendo no chat ou mandando mensagem a todo momento para conferir se as pessoas estão lá mesmo, ficar com paranoia. Tá? Primeiro de tudo, confiança. Então, respire e se acalma. Segundo, rotina. Você tem que ter ali algum momento para as pessoas se reportarem para você o status das coisas que estão acontecendo. Para você também ter uma noção se o trabalho está andando de acordo com a necessidade que ele precisa andar. Comunicação, já falamos bastante sobre isso, mas mantenha a comunicação constante com o time, com todos e de uma maneira com que todos consigam apreciar essa comunicação, tanto quem está presencial quanto quem está remoto. Se estiver só remoto, acho que às vezes é mais fácil do que quando você está misto, né? Porque geralmente é uma plataforma centralizada. Mas sempre centralize a comunicação para que todos entendam. E, cara, acompanhe as metas e indicadores da sua equipe. Você vai ver se está andando ou não. Tá? Então você vai poder fazer movimentos pautados em razão, não passados na eu acho que agora não está muito legal. No feeling, né? No feeling. O feeling é ótimo. E outra, tá sentindo que algum colaborador da sua equipe não está respondendo bem ao modelo home office, não está se adequando à rotina, disciplina necessárias, cara, converse com ele. Na real, olha, tá acontecendo isso, tá acontecendo alguma coisa, tá tudo bem, não tá tudo bem, você tá precisando de ajuda, você tá precisando de estrutura, você tá precisando de facilidade na sua comunicação, está precisando de proximidade com o time, o que foi que está acontecendo, que você não está entregando o resultado que você precisa. Conversa numa boa que você consegue trazer para um ponto que você consegue coordenar e de fato gerenciar. Show. Tá? Cara, tem uma pergunta que é a sua cara ali, Nilson, do Ari de Araújo Rodrigues. Você pode puxar? O Ari? Perfeito, tá. Trabalho remoto também é para iniciantes na área ou é bom ganhar experiência em uma posição presencial? Legal, cara, muito boa pergunta. Ari, o que eu acho, cara? Na minha vivência, o que eu aprendi é aquilo que eu falei anteriormente. Eu acho que o perfil júnior, quem está começando, é um perfil que precisa de muita ajuda. Né? É claro que vai muito do seu esforço pessoal também, mas assim, é natural que você não conheça as coisas, né? E você está tentando, mas às vezes uma coisa é muito difícil, você nunca viveu aquilo, caiu num projeto de uma complexidade alta, de paraquedas, então esse tipo de coisa a gente sabe que acontece. Eu não, se for uma opção, eu preferiria
ter uma bagagem, adquirir um pouco de know-how na área, né? E depois eu migrar para o modelo home office e ver como eu me adequo àquilo. Tá? Por quê? Por conta justamente da produtividade. Senão isso pode se transformar numa grande frustração. Pô, fui para casa, mas eu não consigo sair do lugar, cara. Eu tô sentindo que tá rodando minhas 8 horas por dia aqui e eu não faço nada, não consigo entregar nada e você fica frustrado e aquilo pode gerar uma sensação muito ruim. No momento que nós estamos vivendo, isso nem sempre vai ser uma opção. Então, aí vale de todas as dicas de comunicação que a gente conversou, por exemplo, para tentar mitigar ao máximo esse problema de estar começando, tá? Show, beleza. O Fernando Scatolin. Acho que é Scatolin que fala, né, Fernando? Olá, galera. Como acompanhar o desempenho e as atividades da equipe? Sou coordenador, estou confuso quanto a isso. Bom, você como coordenador, você provavelmente deve ter rotinas de trabalho e você deve ter algumas metas de entrega. Né? Você deve ter alguma expectativa de quando algumas coisas estarão prontas, que geralmente é combinada com o time antes. Então, primeiro de tudo, combina o compromisso com o time. Olha, se o compromisso é ter a entrega X até a data tal, combine com eles, veja se é viável. E você já tem uma meta estabelecida e um propósito na cabeça das pessoas. Segundo ponto, tenha marcos de conferência, tá? Checkpoints. Então, se eu acompanhei se eu me comprometi com uma entrega daqui a 20 dias, eu tenho a expectativa que no 10º dia eu esteja com 50% pronto. Se eu tiver uma maneira de acompanhar isso, já facilita muito, tá? Algumas ferramentas ajudam muito com isso, tá? Uma delas é o Trello, que é uma ferramenta de acompanhamento de atividades bem simples e bem comum. E se você está falando de desenvolvimento de software especificamente, eu não sei se é a sua área, Fernando, mas desenvolvimento de software especificamente, que é a nossa especialidade aqui, a gente gosta bastante do Visual Studio Team Services, que agora é a Azure DevOps, né? E ele tem as funcionalidades do Burn Down na Sprint que são muito boas para acompanhamento individual para acompanhamento da equipe e individual também, tá? Então, cara, tem várias ferramentas que podem te auxiliar, tá? O Trello, o Azure DevOps, o Gira, o Rational Team Concert, então tem algumas ferramentas. Então, se munir de ferramentas e indicadores nesse momento é bastante importante para você ter noção de fato do acompanhamento real do status da sua equipe. Legal. O Ney Barão mandou assim: acredito que nesse modelo de trabalho o que deve ser mais importante é o resultado que as horas que você coloca na timesheet. Cara, matou a pau. Faz todo sentido. Inclusive, isso é uma forma muito mais justa para ambas as partes de medir valor agregado, valor entregue. Né? Eu ver o problema que eu resolvi, não quantas horas eu gastei para resolvê-lo. É uma coisa bem difícil de mudar, é uma questão de cultura também, mas faz todo sentido o que você falou, concordo plenamente. Boa. A próxima pergunta, Diego Galili. Medir a produtividade por entrega e não por horas trabalhadas poderia ajudar o trabalho remoto a ter mais visibilidade? Acredito que sim. Todo tipo de medição, ele auxilia bastante a você ter dados em relação ao sucesso ou não de um time, tá? Eu não digo nem só que o trabalho remoto tem mais visibilidade, mas qualquer tipo de trabalho a ter mais visibilidade é auxiliado por números, tá? Então, se você consegue ver que o valor agregado está sendo maior ou mais rápido, dependendo do índice que você está utilizando, isso está sendo benéfico. Então, você se munir de indicadores de produtividade por entrega, geralmente, na grande maioria das vezes, indica que o seu trabalho está sendo bem feito, independente dele ser home office ou não. Eu acho que é um grande ponto, um grande X da questão aqui da live, que a gente até gostaria de trazer como mensagem, é que a gente está querendo trazer a modalidade de trabalho home office tão comum quanto a modalidade presencial. Né? Então, Perfeito. Cara, coisas que dão certo no presencial, como medição, gestão, acompanhamento de indicadores, ações corretivas, também dão certo no home office.
Tá? Então, Nada muda. Exato, nada muda. Você ficar com um paradigma muito grande de diferenciação do que é home office, do que é presencial, mais te atrapalha do que te ajuda. E na prática do dia a dia, não existe esse abismo entre um e outro. Você tem que tomar alguns cuidados, principalmente na comunicação. Tá? Mas na prática, o abismo não é um abismo. Né? Na prática, é uma pequena diferenciação. Uhum. Pessoal, o nosso tempo tá passando bem rápido aqui. Vamos seguir para o próximo tópico. Eu só queria não deixar de falar algumas coisas sobre produtividade do lado do colaborador, do dev ou de qualquer pessoa que trabalha talvez em uma camada mais técnica, mais operacional, que me ajudaram muito, tá? Então, primeira coisa, eu fiz meu escritório na edícula, nos fundos. Isso ajuda muito a não ter interrupção. Em casa tá gente entrando toda hora, isso nem sempre é uma opção para todo mundo. Talvez você mora num apartamento ou você mora numa casa que não tem edícula, mas é uma coisa que funcionou para mim. Se for viável para você, legal. Outra coisa, tirar o escritório do quarto, né? Então, a primeira reação às vezes é que você já tem uma mesinha dentro do seu quarto e você vai colocar sua máquina lá e começar a trabalhar. A cama é um objeto material tentador. Então, preferencialmente, não faça seu escritório no seu quarto. Até, né, eu tive que trabalhar forçadamente por um período na cozinha, cara, na cozinha da minha casa. Foi a pior experiência que eu tive naquela semana. Tava tendo reforma, o único lugar que dava para eu trabalhar era na cozinha. Então, aprenda com os meus erros. Que mais? No fim de cada dia de trabalho, eu faço uma lista do que eu preciso fazer no dia seguinte. Isso é uma dica genérica de produtividade, mas eu acho que funciona muito. Cara, se você tem muita coisa para fazer, enumera tudo que você quer matar no dia seguinte. No outro dia você vai chegar lá com aquilo para matar, e hora que mata é um alívio, uma sensação de entrega, de dever cumprido, que é muito satisfatório. Então isso é bom. Não trabalhe no sofá ou na cama. Né? Um pouco a ver com o que eu já falei anteriormente. Cara, não. Só não. Aí linkando um pouquinho com aquele problema da compreensão do pessoal em casa, né? Cara, peça a compreensão de todos da casa, fica num ambiente onde você esteja sozinho e feche a porta. Né? Aqui em casa eu tenho um combinado que é o seguinte: eu tenho meu escritório, que ele é fora do meu quarto, e assim, se a porta está aberta, eu não estou num momento muito profundo de concentração e eu posso conversar. Então, a minha esposa sabe que ela pode falar alguma coisa comigo, dar um recado, enfim. Se a porta está fechada, cara, acabou. Ali é isso. Então, esse é o meu acordo de cavalheiro, né? Eu acho que funcionou muito bem, né? Uma última aqui é criar um gatilho para o começo e término do trabalho. O Marlos, que trabalha comigo no meu time, ele deu essa dica no Instagram da DB1 esses dias, nessa semana ou semana passada. Para ele, o que funciona, salvo engano, botar um sapato e ele sabe que ali o cérebro dele gatilhou, que ele sabe que ele começou o trabalho. Para outra pessoa, talvez vai ser colocar uma roupa mais formal. Para outra pessoa vai ser, não vai ter tanta diferença, não vai ser relevante. Mas veja o que colocar o crachá. Veja o que ativa o gatilho para você começar a trabalhar e o contrário também, o que tira, né? Terminei de trabalhar. Senão, quando você vê, você trabalhou o dia inteiro, está atravessando a madrugada e ainda está trabalhando, que não é saudável. Exatamente, tá? Então, você trouxe ferramentas muito boas aí, são dicas excelentes. Eu que trabalho na modalidade presencial, agora com o caso do corona tive que vir para casa, eu não tenho 100% da estrutura, então eu trabalho no meu quarto e eu sinto aquele imã na minha cama me chamando, mas tem que resistir bravamente, fortemente e ter disciplina para fazer acontecer. Show, legal, tem mais uma pergunta do Alan Lira. Vocês acham que um profissional que trabalha remoto pode ter menos oportunidade dentro da empresa do que um profissional que trabalha de forma presencial em decorrência de estar menos visível? Honestamente falando, Alan, eu acho que não, tá?
eu acho que depende um pouco dos paradigmas que você tem na empresa em questão. O que eu quero dizer com isso? Se a empresa em questão ela tá muito recente na coisa do home office, eu acho que no início vai ter uma certa barreira, tá? Em dar visibilidade a quem não está presente. Que não é o cara que vai levantar da mesa, vai ir na mesa do outro e apagar o incêndio que está acontecendo lá, tá? Mas a partir do momento que a empresa começa a ganhar uma certa maturidade como home office, eu acho até, ouso dizer até que o cenário começa a se inverter um pouquinho. As pessoas home office começam a virar um pouco mais destaque técnico em função daquilo que elas desempenham, e até porque você consegue bons profissionais em qualquer parte do Brasil. Então você começa a contratar com mais qualidade também, porque você começa a olhar não só no seu nicho fechado de cidade, como você começa a olhar para o Brasil inteiro, e você olhando para o Brasil inteiro, você tem a maior possibilidade, a maior chance de contratar pessoas com mais skill, mais expertise, que vão acabar sendo referências dentro da empresa com maior facilidade, até por já terem essa experiência maior. Legal, legal. Cara, eu acho que pode ter menos oportunidade, mas a palavra é essa, pode, né? Por quê? Em decorrência de ser menos visível. Porque quem dá visibilidade para você, independente de onde você esteja, é você mesmo. Então, às vezes vai ter um cara que ele entrou na empresa tem 5 anos e ninguém sabe o nome do cara. E ele trabalha presencialmente na empresa todos os dias. Então, pode acontecer também presencial, né? De não ter muita visibilidade. Então, acho que pode ajudar, mas é uma coisa que é facilmente revertida e, como o Mate falou, isso abre um leque de possibilidades, contratação em outros lugares, profissionais mais qualificados e tudo mais. Fechamos aqui? Fechamos o top produtividade? Vamos puxar então o próximo, que é bem legal também. A gente começou a dar uma pincelada nele, que é infraestrutura do escritório. Infraestrutura, cara, que é muito importante, não só em questões de produtividade, mas em questões de saúde. O que você acha, Nilson? Quais são as principais dificuldades aí em relação à infraestrutura? Cara, quando você recebeu a notícia que, a partir de amanhã você vai ter que trabalhar na sua casa por causa do coronavírus, imagina que você chegou na sua casa, você olhou mais ou menos onde você ia colocar a sua máquina para trabalhar, você falou assim, bicho, essa cadeira dura aqui mesmo, essa cadeira da cozinha de madeira, vai ser isso aqui mesmo, né? Então, tenho certeza que muita gente passou por isso. Cara, primeira coisa, encontrar o lugar para trabalhar na casa, que a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Então, essa com certeza é uma dificuldade, um lugar que tenha menos impacto possível ali, que você fique mais isoladinho. Equipamentos, aí uma boa cadeira, uma boa mesa, um bom headset para todo mundo te ouvir, para você ouvir todo mundo claramente também. Então, sei lá, eu acho que infraestrutura ali, equipamentos, é o que mais vai bater para quem está mudando abruptamente, assim, pô, cheguei e tô trabalhando em casa, eu tava numa cadeira confortável, eu tinha cafezinho que entregue lá pela copa da minha empresa fresquinho o dia todo, aí eu chego em casa, não tem nada, eu tenho o que eu já tinha, né, então me adaptar a isso é o que pode ser difícil. Olha, foi difícil, eu também, como eu comentei, eu não trabalhava de casa, né? Eu comecei a trabalhar agora no Corona. Eu trabalho com bastante cara home office, então na gestão eu tinha uma boa noção de como lidar com eles, né? Mas, cara, sentindo na pele é diferente, sabe? Um dos negócios, cara, que eu perdi muito tempo com isso, foi um tempo muito besta, foi T da tomada. Eu não achava um T de tomada de 3 pinos para colocar na minha tomada velha. Caramba, eu juro pra você, eu perdi quase 1h30 com isso, cara. Eu tive que fazer uma gambiarra com o T que eu tinha na minha casa, abrir ele, encaixar os dois, as duas tomadas para fazer funcionar, cara. Então, é muito importante. E outra coisa que eu sinto muita falta, eu não achei que eu fosse ter essa saudade toda, é da minha cadeira. A minha cadeira, porque, cara, a empresa, querendo ou não, já tem essa facilidade, digamos assim, de já estar pensando mais em ergonomia. Pode parecer bobeirinha, né? Que é uma cadeira um pouco mais baixa, um apoio para o pé.
Cara, mas faz toda a diferença no fim do dia. Quando você chega no fim do dia, você vai levantar da sua cadeira. E quando você está trabalhando no home office, você fica muito mais tempo sentado. Então, é muito importante que na sua casa a sua cadeira seja até melhor do que a cadeira que você usa no escritório. Tá? E eu não tive isso, já até estou providenciando de comprar uma, ainda estou com a minha antiguinha aqui. Mas eu sinto muita diferença. Sinto muita diferença. Então, Legal, cara. Faz todo sentido. Bicho, ergonomia é um negócio assim. A hora que você pegar um negócio ruim e ficar um tempo ali, você vai sentir a diferença. Só ali você vai dar valor para esse negócio também. exatamente. Né? E a gente acha besteira, às vezes dá uma alongada, sentar numa posição decente, né? Mas conforme vai se passando os dias, você tem que ficar muito tempo sentado, isso faz uma grande diferença. Outra coisa que eu sugeriria aí como uma dica é, cara, passe no mercado. Passe no mercado, tenha mais ou menos aí o que você tinha na sua empresa, até para manter a rotina de bolacha, café, uma fruta às vezes, para você conseguir fazer suas pausas também, e suas pausas também serem um pouco menores, você não acabar divagando nas suas pausas, porque você não sabe exatamente o que fazer. Né? Então, se você conseguir, cara, montar seu café e deixar sua garrafa de café ali pronta, cara, faça isso. Faça isso. Mantenha uma rotina aí de trabalho. Tá. Outra coisa que eu senti muita saudade foi ar-condicionado. No meu quarto não tem ar-condicionado. Eu comprei um ventilador só para isso e fez toda a diferença no meu dia a dia também. Então, acho que é outro ponto de infraestrutura aí que, cara, faz Pega toda a bastante, diferença. né? Pega. Cara, eu acho que uma coisa que a gente poderia fazer é conversar com a própria empresa sobre emprestar temporariamente uma cadeira, um item, ou ainda aproveitar talvez a parceria que ela já tem com os fornecedores, e por que não conversar com a empresa e fazer uma compra para os colaboradores, negociar talvez um desconto em folha. Cara, tudo é negociável, tudo é conversável, né? Então, ou sei lá, vou aproveitar só o PJ da empresa porque já tenho parceiro, eu vou pagar aqui por fora, mas já consigo uma vantagem ali, eu compro com o amigo, já ganho frete. Então, eu acho que dá para contornar todas as situações. É claro que se for montar um setup super confortável em casa do dia para noite, você vai gastar uma grana, e eu acho que até não é o momento de gastar muita grana, né, com todas as incertezas que a gente está vivendo. Mas eu acho que tem maneiras de contornar. Pegue o essencial, uma boa cadeira, um bom headset, e eu acho que isso já é o start kit, assim, sabe? Sim, e o headset também é fundamental. Ter o microfone funcionando decentemente, o áudio funcionando decentemente, é muito importante, é muito importante. Se você conseguir sentar perto do seu modem roteador e conseguir ligar a sua máquina no cabo de rede, é outro ponto que te ajuda pra caramba. Se não der, pode conectar no Wi-Fi, não tem problema, funciona também, tá? Mas no cabo de rede a vida geralmente é outra, tá? Você tem maior velocidade de internet, então é um ponto importante a ser considerado. Outro ponto que é importante, parece besteira, mas é muito importante, mantenha seu ambiente limpo. Você deve estar acostumado da galera da zeladoria passando ali um pano, tirando ali a poeira do seu computador, do seu monitor, mas agora o cuidado é 100% seu, tá? Então tire um tempinho para limpar seu cantinho, deixar sempre organizado, deixar sempre bonitinho, que faz muita diferença você trabalhar no ambiente limpo. Sem dúvida. É muito mais agradável e te tira muito menos atenção. Tá? Então, outra dica que eu daria, cara, mantenha limpinho. Deixa seu cantinho home office aí nos trinks, como diria minha mãe. Vamos para as perguntas, Mate? Vamos para as perguntas. Eu só ia comentar aí do ponto que você trouxe no tópico anterior. Cara, converse com a sua família. Converse com a sua família, que é um momento de trabalho. Tá? Então, respeita, não cause interrupções, não ache que você está em casa à toa, tentar não falar alto, diminuir o volume da TV. Se você tiver um cômodo com porta, melhor ainda. Tá? Fecha a porta, se mantém ali quietinho, no seu canto, focado no trabalho, que são coisas que ajudam muito. Perguntas? Show. O André Perezna disse assim: minha sala
na minha sala tem uma mesa e cadeira confortável, único lugar que foi possível. Tenho boa internet fibra ótica. O que me dizem da minha situação? André, bom, sobre bem-estar aqui, ergonomia, infraestrutura, eu acho que você está bem amparado aí, né, pelo que você comentou da cadeira e mesa que é confortável e tudo mais. Questão da sala, cara, se era o único jeito que você tinha, não tem muito o que fazer, né? Como eu disse, teve um período que eu tive que trabalhar na cozinha e eu não podia fazer nada. Eu tinha que trabalhar lá e acabou. Tenta minimizar ou mitigar os impactos disso. Então, redobre essa conversa com quem mora com você. Se você mora sozinho, é mais tranquilo. Mas se você tem esposa, enfim, alguém, filhos, redobre essa atenção, tenha essa conversa, porque realmente a sala é um lugar que vai transitar bastante gente. Peça compreensão para no seu período de trabalho não ligar a televisão, ou se ligar bem baixinho. Momentos em que você for entrar em reuniões, peça para o pessoal ter uma postura diferente também. Se a televisão está ligada, desliga. Se, enfim, está conversando, fala baixo ou vai em outro lugar. Né? Eu acho que essas são coisas que podem ajudar. Mas eu acho que você tá bem, cara. Se você tem pelo menos o conforto para trabalhar ali, isso aí já é sem dúvida metade do caminho. Exatamente. E o teste do fim do dia é importante, tá? Você tá chegando inteiro no fim do dia, sem começar a ficar com dor na perna, sem começar a ficar com dor nas costas. Então, tá, a princípio tá legal, tá? Mas tome sempre cuidado principal com ergonomia, tá? A altura da sua mesa, a altura da sua cadeira, a posição da sua coluna, a posição das suas pernas. É fundamental a sua saúde, tá? Você tem que se manter saudável no ambiente de trabalho. Eu acho que o André Pereza não é Pereza, tá? É Pérez só. Aí ele juntou na minha sala. Ah, tá bom, desculpa aí. O Diego Carilli e o Emerson Camargo falaram sobre a importância em fazer pausa. O Diego comentou sobre o método Pomodoro. Sim, o método Pomodoro é muito legal. Os tempos aí variam de pessoa para pessoa, mas geralmente ele é utilizado também como uma técnica para concentração. Então, tempo de foco, tempinho de pausa, tempo de foco, tempinho de pausa. Então, geralmente, se não me engano, fazem 50 minutos, 10 minutos, né, ou 25, 5, eu não lembro exatamente qual é a proporção exata do Pomodoro, mas é uma técnica bastante interessante realmente para concentração, para a própria produtividade e para você se atentar em fazer as pausas, se alongar de tempos em tempos, conforme o Diego Calili também nos auxiliou aqui nos comentários. Tá? Então, é bastante importante. Outra coisa, cara, que eu dei muito valor depois que eu comecei a utilizar são 2 monitores. Nossa, como me faz diferença um segundo monitor. É muito bom trabalhar com 2 monitores, mas também para quem é presencial, para quem é home office, independente. Mas me ajuda, tem me ajudado bastante. A Jaciele Souza comentou sobre isso. Eu também sentiria falta, Jaciele, se eu não tivesse com meus 2 monitores aqui. Tá? Olha, nesse momento, galera, tenta buscar a parceria da empresa, aquela questão que a gente já comentou, de repente emprestar ou encontrar um fornecedor. Olhe para o mercado de usados também, por que não? Olha para alguém que talvez esteja descartando uma edição anterior do monitor, mas que já tem uma qualidade boa. Monte também seu ambiente, né? Se você não fique restrito só por conta da empresa, é um investimento para você mesmo também. Então, são coisas que vão te ajudar bastante, né? Você vai ter mais, você vai se sentir melhor trabalhando, você vai sentir que talvez você vai entregar mais, você vai estar num ambiente melhor, enfim, são coisas que valem a pena. Exatamente. E outra, trabalhar com infraestrutura e com a ferramenta adequada é muito menos estressante, né? Cara, ninguém merece ficar um PC travando, com a tela pequenininha, com várias coisas na tela e mexendo com várias coisas ao mesmo tempo. Então, isso vai batendo na nossa cabeça, né? Então é estressante. Então, ideal aí que você encare isso como um investimento pessoal mesmo, se sua empresa não tiver condição de te fornecer isso. Isso. Só comentar um ponto sobre o Pomodoro. Eu já usei isso lá no passado. Acho que funciona, é muito legal, principalmente quando você tem uma tarefa grande para fazer, você quebrou ela ali, você vai pegar aquilo ali e vai começar a mastigar, né? Como que eu fazia? Eu trabalhava meia hora, focadíssimo ali, ininterruptamente, e eu fazia uma pausa de 3 a 5 minutos. Aí essa pausa de 3 a 5 minutos é beber água, ir no banheiro, dar uma alongada,
uma andada, uma levantada aqui e tudo mais. Beleza, responder alguém que me chamou e tal. Deu esses 3, 5 minutos, faço a mesma coisa. Quando completo 4 intervalos, eu faço um break maior. Então, de 15 minutos, 18 minutos, 20 minutos. Aí é um tempo de realmente eu, vou planejar quais seriam os próximos passos, ou vou tomar um café, ou vou conversar com alguém sobre alguma coisa que não seja do trabalho. E eu usava uma extensão do Chrome para fazer isso. Tinha um colega meu que tinha até o reloginho do Pomodoro mesmo, ele apitava, era bem legal. Mas como eu não tinha, eu tinha uma extensão do Chrome, tem lá Pomodoro Timer, alguma coisa assim. Dá para usar tranquilo. Show de bola, legal. Mais alguma pergunta aqui? Elton Alves, não sei se ainda foi questionado, mas o que acham da utilização de monitor com proporção ultra-wide? Cara, eu vou te confessar que eu nunca usei um monitor ultra-wide. Você já teve essa experiência, Nilson? Tive sim. Eu tenho um que não tá aqui, não é nenhum desses dois, mas é ultra-wide. Cara, eu gosto bastante, principalmente para programar, e é uma coisa específica da nossa área. Às vezes você abre um arquivo que ele é muito grande aqui quanto às suas colunas, e um monitor que ele é mais horizontal ali, ele te ajuda bastante nisso. Pode incomodar um pouco às vezes, quando você está mal acostumado, mas eu acho que é interessante, é questão de gosto e costume. Acho que vale a pena tentar e ver se você gosta. Isso aí. Show de bola. Bora pro próximo tópico, Nilson? Bora. Então vamos, puxa aí. Beleza. Pessoal, por último aqui a gente selecionou um tópico para falar sobre rotina e bem-estar. Então, algumas coisas a gente já comentou, a gente vai tentar focar naquilo que ainda não falamos e fazer alguns links, mas é um tópico bem importante também, porque, cara, se você trabalha de menos, isso é ruim. Se você trabalha demais, é ruim, né? Se você tem desorganização na sua rotina, você não consegue fazer nada. Então, assim, manter uma rotina bem estabelecida e cuidar do seu bem-estar para o seu médio e longo prazo é fundamental. O que você acha disso, Mati? Cara, é uma questão de saúde mesmo, tá? Essa parte da rotina, o cara pode facilmente ficar workaholic, home office. Ele parar de distinguir o que é momento de lazer do que é o momento de trabalho. Bem como as distrações também podem às vezes ser tentadoras, o cara acaba saindo do horário antes de ter totalmente esforço previsto para aquilo ou de cumprir as suas metas. Então, como você comentou perfeitamente, trabalhar demais, trabalhar de menos é péssimo nesse cenário. Tá? Ambos podem fazer mal. Tá? Um pode matar muito sua produtividade no curto prazo, que é o trabalhar de menos. O outro pode matar muito sua produtividade no longo prazo, que é o trabalhar demais. Tá? Então, são pontos, principalmente quem é gestor, está sempre muito de olho. O cara que tá o cara que está trabalhando demais começa a ficar sobrecarregado, o cara que está trabalhando de menos começa a ficar distante e perder um sentimento de time, né? Então são pontos importantes para a pessoa estar sempre se organizando e para quem é gerente também tá sempre de olho para tomar esse cuidado. Outro ponto, cara, é cuidado para não engordar. Pode parecer besteira, mas se você começa a ficar muito em casa, você diminui a quantidade de passos que você dá por dia, você diminui a quantidade de caloria que você queima, né? Às vezes na empresa você sai, levanta, vai conversar com um ou com outro, mas no home office não, você está ali parado no seu escritório, às vezes dá uma levantada, vai até a sua cozinha e volta, mas você tem que tomar bastante cuidado para não engordar, até porque geralmente em casa você tem mais coisa para comer do que tem na empresa. Você está do lado do armário, né? Você está do lado. Você tá do lado da dispensa. Nossa, dispensa essa foi velha, hein? Old school. Old school. Você tá do lado aí da geladeira, com todos os seus quitutes, né? Então você tem que tomar bastante esse cuidado. Então é até de muito bom grado, mesmo que você precise estabelecer isso como uma nova rotina, você colocar lá uma academia, uma corrida,
São flexibilidades que o home office te dá, né? Você olhando mais para entrega de resultados do que para horários especificamente. Né? Então, se aproveite desses benefícios que o home office tem para você se colocar em dia também. Né? Você estabelecer uma rotina saudável, você saber quando começar a trabalhar, saber quando parar de trabalhar, saber quando se exercitar, saber quando se alongar. Então, você passa a se conhecer mais também nesse modelo home office. Né? Então, isso é um ponto bastante interessante que tem que ser levado em consideração porque é fator crítico de sucesso. É fator fundamental de você querer ou não continuar como home office. Esse é um ponto, eu acho que, pelo menos pessoalmente, eu tenho mais dificuldade, cara. A questão do gerenciamento do tempo e você não extrapolar, isso é o mais difícil. E você se manter ativo, né? Você fica, você termina o trabalho, você tá onde? Em casa. Você vai fazer o quê? Abrir uma cerveja, vai jantar, vai... Entendeu? É aquilo. Mas a vantagem é, você deixou de perder 1 hora no trânsito e de volta do trabalho seria tarde, ou sei lá, você mora numa grande capital, 3 horas, 4 horas. Então, enfim, tente aproveitar esses horários. Agora, toda essa questão do corona aí, a minha esposa está fazendo uns circuitos aqui comigo em casa, aqui, a gente está tentando se exercitar dessa forma. Sei lá, talvez é uma alternativa, né? Sim, por como eu comentei, uma questão de saúde mesmo, né? Então, faz todo sentido que essa rotina seja saudável, né? E até procurar se alimentar melhor, tomar cuidado com algumas guloseimas e quitutes aí que pode, sei lá, te dar uma diabetes, uma doença cardíaca, então tentar ser até um pouco mais saudável, não exagerar muito no café. São pontos que podem te ajudar a ter uma rotina e um bem-estar melhor trabalhando de casa. Tem um contraponto a isso também, que é muito interessante, que o home office vai te dar a possibilidade, é de você fazer suas refeições com a sua família, cara. Isso é um negócio muito pequeno, se você olhar assim, simples, mas, pô, você tem oportunidade que você não tinha, talvez, porque seus trabalhos eram um lá, outro cá, de almoçar com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, fazer as refeições juntos, conversar mais. Isso é bem importante para a sua saúde mental. Não se esqueça que o home office vai invariavelmente implicar em você ver menos gente, né? Você vai ver ícones, você vai ver a galera, por isso que a câmera é tão importante, virtualmente, mas o contato, aquela coisa física, vai diminuir drasticamente. Então, uma coisa que eu achei muito legal também, que a minha esposa às vezes me convida para fazer, é jogar jogos manuais, tipo stop, sabe aquela coisa que você fazia quando era criança e tal? Cara, muito legal. Jogos de tabuleiro, de raciocínio. Isso é um momento que você pode ter agora que você não teria antes, porque você está dedicando mais tempo com a família também, está mais próximo deles. Então, isso pode se converter num benefício. Show, exatamente. Então, são pontos bastante interessantes. Como eu disse, que o home office te traz na qualidade de vida, né? Outro ponto que eu trago, não é muito uma realidade que a gente tem aqui em Maringá, mas nos clientes que eu visito acontece muito, é que, por exemplo, tem muita gente que trabalha em São Paulo que mora em Itu, mora em Atibaia, mora em cidades vizinhas. E cara, 1h30 para ir, 1h30 para voltar, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E quando você para pensar que esse tempo não retorna mais e que isso é um custo de vida muito alto, você começa a refletir em outros benefícios de qualidade de vida. Né? E com relação a esse contato social que o Nilson trouxe, também é fundamental. Esse outro ponto interessante, por você ter menos tempo de deslocamento, menos tempo logístico, você se colocar em atividades que antes você não pensaria em fazer por estar em um trabalho presencial. Fazer uma aula de dança, fazer uma natação, fazer uma academia, fazer um curso, um treinamento, são coisas que vão te dar interação social e que
você vai ver gente e mesmo assim você ainda vai estar trabalhando no home office. Então, é outro ponto interessante de trazer, de comunicar. Alguns comentários da galera aqui. Emerson Camargo, nas pausas joga um game, 30 minutos, hehehe. Legal, Emerson, você trazer o seu ponto de vista aí, só o cuidado para você não cair em tentação, tá? 30 minutos geralmente já não é uma pausa mais aceitável, tá? Pelo menos na grande maioria das empresas. Então, sempre tenha bom senso, basicamente, nas pausas. Tá? Você faria isso presencialmente? Se você faria isso presencialmente, eu acredito que é um bom termômetro aí de seguir isso ou não. Um negócio legal que pode te ajudar nessa questão das pausas também e medir o tempo é justamente aquela questão de, eu tenho minha to-do list ali, eu sei o que eu preciso fazer no dia seguinte. Cara, eu vou matando um a um ali. A minha tarefa é eu cumprir. Será que eu posso me dar o luxo aqui de fazer uma pausa um pouco maior, fazer alguma coisa que eu gosto? Cara, você é o seu gerente, você é o seu presidente da empresa e você é o seu trabalhador. Entendeu? Você tem que ver o crescimento como um todo, né? Se você sabe o que você tem que fazer e você fez o que você tem que fazer, você vai atingir os prazos, você vai, enfim, fazer as entregas, use o lado bom disso, a flexibilidade disso para poder te trazer uma recompensa também. Exatamente, e se recompensar é muito importante até na própria criação do hábito e da rotina, né? Então, se você tem momentos prazerosos por ter cumprido a sua rotina, você tendencia a repetir esse comportamento mais vezes, né? De manter aquela rotina, manter a entrega de resultados, porque você sabe que você vai ter aquela sua recompensa merecida depois, tá? Então, esse é um ponto bem legal. A galera tá com saudade da academia aí, muito em função do corona, né? Estão vindo vários comentários aí a respeito. Legal. Pessoal, mais alguma pergunta referente ao tópico rotina e bem-estar? Se vocês não tiverem perguntas relativas a esse tópico, a gente falou um pouco sobre comunicação, produtividade e infraestrutura, a gente pode responder mais algumas perguntinhas também, tá? O Sérgio Tintori Júnior trouxe uma pergunta. Pode ler para a gente, Nilson? Vamos lá. O compartilhamento de processos do setor entre os membros da equipe gera dificuldade nesse momento, caso não esteja bem mapeado. Recomendam alguma boa ferramenta de desenho de processos? O que você acha, Mati? Você que é mais do mundo da gestão. Qual a sua opinião? Uma ferramenta que eu conheço muito boa para desenho de processos é o Visage. Tá? O Visage ele é um desenhador de fluxograma excelente, excepcional. Ele é simples de mexer, simples de usar. É bom que você tenha uma boa noção de BPMN, que é o meio de se desenhar, a notação gráfica de se desenhar processos, para você saber fazer um bom fluxograma que as pessoas entendam. Tá? Então, acho que o Visage é uma boa ferramenta, pode auxiliar bastante e ele consegue também exportar os arquivos para você poder publicar online para a galera conseguir acompanhar de qualquer lugar em que eles estejam sem precisar baixar o programa. Então, pode ajudar bastante, tá, Sérgio? Tem uma ferramentazinha que eu gosto bastante também, que é leve, gratuita, mas tem menos recursos que o Visage, que é o Draw.io. Draw muito de desenhar mesmo, D-R-A-W-I-O. Cara, bem simplesinho, tem a ferramenta online, dá para baixar também, você consegue fazer desenhos ali, representar processos e flui muito bem. Exatamente. Ney Barão, já que vocês falaram do gestor, acho importante comentar o papel do gestor nessa relação com o profissional. Boa, nessa relação eu acredito que deve ser a relação gestor-home office, né? O gestor, eu vou tomar liberdade de responder essa, Nilson. Claro. O gestor, ele tem um papel tão importante quanto ele tem com o seu colaborador presencial. Ele tem que acompanhar a produtividade, ele tem que acompanhar resultados, mas ele também tem que acompanhar pessoalmente se a pessoa está bem, se está bem de saúde, se está conseguindo ter os recursos e ferramentas necessários para produzir.
tem que adotar uma política com a equipe como um todo para priorizar a comunicação home office, tá? Porque o principal ponto de diferença entre o presencial e o home office é a comunicação. Então, estabelecer políticas para priorização da comunicação home office facilitam muitas coisas e melhoram bastante a relação tanto da equipe com o colaborador quanto do gestor com o colaborador home office, e principalmente trabalho de team building e afiliação, então, fazer com que a pessoa que esteja no modelo home office sinta-se parte da equipe. Isso é muito papel do gestor. É claro que o colaborador tem a sua responsabilidade nisso, em se fazer presente, se manter visível, mas o gestor tem que estar preocupado com isso para fazer com que as pessoas se integrem no time e consiga dar os resultados que são esperados dela, tá? Vê se eu respondi aí, Inês. Se eu não respondi, você pode perguntar alguma coisa um pouco mais específica, tá? Pessoal, a gente vai agora para a última pergunta. Nosso tempo já estourou aqui, já estão puxando nossa orelha, mas eu espero que vocês tenham gostado e vamos para a última pergunta aqui. É do Vinícius Barato. Algum programa indicam para comunicação com demais colegas de trabalho? Utilizo o Discord. Cara, o Discord é uma ferramenta bem legal. Eu sempre utilizei ele para jogos, nunca utilizei ele no mundo corporativo, mas eu acho que toda ferramenta é bem-vinda. Ele tem uma otimização de streaming, de chamada de áudio, enfim, então uma ferramenta bem legal. Mas poderia citar o próprio Skype, Slack, Microsoft Teams, Zoom, Google Hangouts, enfim, tem N ferramentas. Tinha uma excelente, cara, que, se eu não me engano, foi comprada, chamava Appear.in. Esse cara parece que foi comprado por uma empresa chamada Whereby agora. Eu não sei se a qualidade ainda é a mesma, mas eu usava muito ele. E era muito bom também. Tinha uma quantidade limitada dentro da sala, mas para a gente atendia. Enfim, tem N ferramentas. Eu acho que essas são algumas das melhores aí. Sim, o Google tem algumas também, o Meet, o Duo, o Hangout, que acabaram meio que se juntando depois, mas são muito boas também. Tá? O Elton pediu para você reforçar sobre a experiência para Dev Júnior com uma vaga remota. Se você puder fechar aí rapidinho, Nilson. Vamos lá. Bom, o que vocês acham como primeira experiência de trabalho para um Dev Júnior? Uma vaga remota? Acham que pela falta de contato pessoal pode fazer falta para o desenvolvimento da carreira? Vocês já responderam essa, não precisa se delongar, é só reforçar o que já falaram. Perfeito, Elton. Cara, o que eu acho? Se eu estivesse começando agora, a dica que eu me daria é, se for uma opção eu trabalhar presencialmente por um tempo, o que é um tempo? Até eu me considerar talvez um nível, um próximo nível, um pleno, não sei, trabalhar um ano, ou depende muito da velocidade de aprendizado de cada um também, é algo muito subjetivo. Talvez isso aconteça para você em 4, 6 meses, talvez para outra pessoa em 2 anos. Eu faria isso primeiro, presencialmente, se essa fosse uma opção, e só depois eu migraria para o trabalho remoto. Mas, se isso não for uma opção, não quer dizer que você não vai chegar lá da mesma forma. A única coisa é que você tem que redobrar tudo que a gente já falou aqui, a atenção nesses pontos, e se cobrar mais, vamos dizer assim, em relação aos pontos de dificuldade, principalmente a comunicação. Então, cara, não ter vergonha para pedir ajuda, levantar a mão, falar com o time, pessoal, me explica isso, estudar muito dentro e fora do período de trabalho. Eu acho que isso ajudaria a resolver o problema. Mas, como eu disse, se for uma opção trabalhar presencial, eu trabalharia presencial, até me sentir um pouco mais confortável. Eu julgo esses três, apesar de esses são um tema extremamente subjetivo e dá para conversar horas só sobre isso. Mas, assim, o Júnior eu considero que é o cara que ainda não consegue fazer as coisas sozinho. O Pleno é um cara que consegue fazer algumas coisas sozinho e vai sentir muita dificuldade para fazer algumas coisas complexas. O Sênior não é o cara que vai saber tudo e vai saber resolver qualquer coisa, mas ele é um cara que geralmente consegue tocar uma demanda do início ao fim e consegue vencer as barreiras. Então, nessa primeira fase do Júnior, é uma coisa assim, você precisa realmente de muita ajuda. Então, a distância pode, não irá, pode prejudicar um pouquinho, tá? Beleza, acho que assim a gente
a gente fecha, né, Nilson? Então, eu queria agradecer o pessoal aí que teve paciência de escutar a gente aí, batendo esse papo até agora, nessa hora da noite, tá? Muito obrigado, pessoal. Foi bastante interessante essa experiência aí de compartilhar com vocês alguns conhecimentos aí, até de perspectivas diferentes aí que eu e o Nilson temos desse assunto, tá? Então foi bem legal poder estar compartilhando esse assunto aí com vocês, tá? Eu queria só reforçar e agradecer a DB1 pela oportunidade também de me fazer esse convite para estar conversando aqui com vocês e reforçar a trilha de valorização das pessoas, a trilha aí, o Matter aí da DB1, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí meu cartãozinho. A DB1 ela trabalha bastante com foco nos seus valores. E um dos valores da DB1 é o You Matter, que a gente está trabalhando, trazendo ele para a comunidade também com essa trilha de lives. E a gente está nesse cenário de incertezas e mudanças e até um risco iminente do coronavírus, né? Todos sabem disso. E a próxima live a gente vai tratar sobre como lidar com o medo, tá? Então vai ser bem interessante, vai ser na quarta-feira que vem, às 18 horas também, e pelas próximas 3 semanas, toda quarta-feira a gente vai ter live, tá? Então, obrigado a todo mundo aí que acompanhou a live até o momento, e obrigado, Nilson, pela conversa, cara, foi bastante esclarecedora e em muitos pontos eu aprendi bastante coisa também. Legal, Mate. Obrigado, cara. Obrigado pela companhia aqui. Obrigado, DB1, pela oportunidade também de falar um pouquinho sobre o home office. Espero muito que de todo esse cenário caótico que a gente está vivendo agora, uma das boas coisas que saírem disso, que a gente tem que olhar um pouco lá alguma coisa boa que saiu disso, né? Como a atitude de várias pessoas que estão se solidarizando e tudo mais. Então, uma das boas coisas, tomara que seja essa ascensão do home office, que tenha muita gente trabalhando nesse modelo, que se fortaleça esse modelo, que a gente possa trocar experiências e que a gente não fique sozinho, a gente esteja juntos mesmo longes, beleza? Então, muito obrigado, pessoal, obrigado, Mate, aí, aprendi bastante com você também, eu espero que a gente possa ter ajudado aí a galera a aprender um pouquinho com os nossos erros e acertos. Show, agora youtubers, se inscreva no nosso canal, dê like no vídeo, ative o sininho para as notificações. É isso aí. O YouTube tá com problema no algoritmo, se você não clicar no sininho, ele não manda notificação para você, então, por favor, né, sempre sonhei em falar isso, desculpa. É isso aí. Tem meta de like, bater 50 likes, a gente troca o lado do fone de ouvido. É isso aí. Valeu, Nilson, obrigado, pessoal, valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.